Quando eu ensinei para vocês sobre o IFR, vocês lembram que a gente aprendeu que nenhuma ação sobe ou cai sem parar. Por mais que ele possa, durante um determinado período de tempo, subir ou cair reto, né, chega uma hora que o mercado precisa dar uma corrigida, nem que seja para retomar o fôlego e depois dar continuidade à sua trajetória. Então, mesmo que a ação esteja numa tendência de alta, ela sobe formando um zigue-zague ascendente. Da mesma maneira, se ela está numa tendência de baixa, ela cai dentro de um zigue-zague descendente. E todo zigue-zague tem uma coisa em comum, né? A formação de topos e fundos, né? E é estudando esses topos e fundos que a gente vai conseguir identificar qual que é a tendência para aquela ação. Quando uma ação está em tendência de alta, ela forma topos e fundos para os preços cada vez em patamares mais altos. Já quando uma ação está em tendência de baixa, né, ela forma topos e fundos para os preços cada vez em patamares mais baixos. Então, uma excelente forma de eu descobrir qual que é a tendência para uma ação é identificando os topos e fundos que ela está formando, né, nos seus preços, e descobrir se são topos e fundos ascendentes, o que caracterizaria uma tendência de alta, ou topos e fundos descendentes, que caracterizariam uma tendência de baixa. Para determinar uma tendência de alta, eu preciso ver pelo menos 2 topos e 2 fundos consecutivos que sejam ascendentes. Olha só no exemplo que eu estou colocando para vocês. Eu tenho um fundo, depois um topo. Depois eu tenho um fundo em um preço mais alto do que o fundo anterior. E depois eu tenho um topo mais alto do que o topo anterior. Isso mostra para mim uma ação que pode estar em tendência de alta para os seus preços. Da mesma maneira, se eu tenho um fundo, depois um topo, depois um fundo em um preço mais baixo do que o fundo anterior e depois um topo mais baixo do que o topo anterior, isso mostra para mim que uma ação pode estar dentro de uma tendência de baixa para os seus preços. Agora, por que o preço das ações se move em tendências? Isso é algo que a gente estudou lá no comecinho, quando a gente aprendeu que o que forma o preço das ações é simplesmente a interação entre compradores e vendedores. E esses compradores e vendedores nada mais são do que seres humanos, né? E seres humanos têm por natureza se comportarem dentro de tendências. E uma forma da gente ter ainda mais segurança para definir uma tendência é acrescentar aos topos e fundos o que a gente aprendeu sobre as médias móveis. Se além dos preços de uma ação estarem formando topos e fundos ascendentes, eu tiver as médias móveis positivamente inclinadas, isso vai reforçar a perspectiva positiva para aquela ação. Da mesma forma, se uma ação está formando topos e fundos descendentes e apresenta as médias móveis negativamente inclinadas, isso vai mostrar para mim que a tendência para aquela ação pode ser de baixa.